protesto, quebra-quebra, invasão, uma grande empresa com um rombo de 20 bilhões e um dia que é cheio de crenças e limitações para muita gente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. E eu queria que você ficasse até o final. Eu te desafio a ficar aqui e ver se você não vai crescer pelo menos 1% hoje. Por quê? Porque hoje a gente vai pensar aqui sobre o que pensar, sobre o que leva as pessoas a chegarem a tais pontos, o que ocorre para que tais situações aconteçam. Eu sou um guru, sabichão de tudo? Não. Eu tenho a resposta e solução para tudo? Não. Mas eu queria compartilhar o meu pensamento e conhecimento para que a gente junto pudesse construir um pouquinho de crescimento melhor. Porque as coisas que acontecem porque muitas vezes a gente não tem esse processo de pensar um pouco mais amadurecido, um pouco mais maturado. Porque a gente às vezes começa a pensar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e ações como se fosse uno, como se as consequências fossem só para mim. E isso não é uma verdade, pelo contrário. Mas eu queria que a gente estruturasse isso a partir de alguns aspectos. A TCC, inclusive, nos ajuda sobre isso. Bem, primeiro, o que é TCC? TCC é uma das teorias, aí, uma das abordagens da psicologia, que ela nos ensina que uma das técnicas para que a gente possa sair de um estado, melhorar, inclusive, é fazer perguntas e questionamentos sobre se aquilo que a gente está pensando é verdade. E por que eu estou batendo nessa tecla de pensar? Porque às vezes, e muitas vezes, a gente tem boas intenções. A gente tem ideologias que às vezes até começam bem, mas às vezes terminam más. É interessante que a Bíblia vai nos orientar que, em Provérbios, que a gente faz diversos planos, mas a palavra final é de Deus. Por quê? Será que isso está escrito ali? Porque a gente planeja, às vezes, na melhor das intenções, mas a execução nem sempre é tão bem feita. Porque às vezes a gente, nesse caminhar, começa a pensar na resolução só nossa. Isso não deveria ser dessa forma. Mas bem, o que ocorreu ali no Senado, que aconteceu ali em Brasília, que tomou repercussão fora do país, é um exemplo claro disso. Pessoas com boas intenções, mas com execuções terríveis que impactam em diversas outras pessoas. E isso é um ponto para a gente pensar aqui sobre esse crescimento de 1%. As suas ações, elas nunca são una, nunca é uma só. Ela sempre vai desencadear em outras pessoas, em outras repercussões, não tem como. E aí foi isso que aconteceu e é isso que vai acontecer, talvez ainda. Já está acontecendo e ainda vai acontecer. O outro aspecto que aconteceu é a respeito aí de uma grande empresa, não é verdade? Que apareceu aí com um rombo de 20 bilhões, pessoal. 20 bilhões, eu nem sei quanto é isso. Nem sei quanto é isso, eu sei que foi 20 bilhões. E essa empresa tem como um patrimônio total 14 bilhões, ou seja, tem um déficit maior do que o que eles têm ali de ativo. Bem, por que isso também aconteceu? Porque algumas pessoas tomaram decisões erradas. Assim como hoje, hoje, o dia que eu estou gravando hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro, sexta-feira 13. Então, para alguns é 13 mesmo, mas por quê? Porque esse 13 ele já tem uma conotação negativa aqui no Brasil e em alguns países anglo-saxões, em países mais nórdicos, europeus, etc. Mas foi tomando uma proporção tão grande que hoje algumas pessoas não passam embaixo de escada, algumas pessoas não cruzam gato preto, algumas pessoas, se quebrar um vidro hoje, um espelho, meu Deus, a pessoa acha que tem 7 anos de azar. Por quê? Crenças. Mas a partir dessas crenças, você tem algo a fazer, um passo a mais. Qual é? Decisões. Só na questão da sexta-feira 13? Não. Seria nessas questões das ações que levaram essa empresa a ter um rombo de 20 bilhões. E onde mais? Nas ações daquelas tantas pessoas que se dirigiram ali até Brasília para fazer um protesto que deveria ser pacífico, mas acabou desencadeando no que desencadeou uma vergonha, na verdade. Por quê? Porque o processo de decisões foram falhos, porque o processo de decisões foram limitados, porque nós não temos o costume de pensar no que pensar. E eu queria que você ficasse com isso. Deuteronômio capítulo 30, o próprio Deus ele vai dizer, eu coloco diante de você a vida e a morte. A vida e a morte para você decidir. E aí, o próprio Deus ele vai dizer assim, porém, eu aconselho a você escolher a vida. Nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão repercutir em nós e em outras pessoas. Em nós como país, que é o que ocorreu lá, em nós como cidadãos, porque essa questão que está acontecendo com essa empresa, você pode pensar, eu não tenho nenhum ativo ali, eu não tenho nenhuma ação comprada dessa empresa, mas o mercado acaba impactando todas as pessoas numa escala de cima para baixo. E talvez eu e você possamos ser impactados de alguma forma. Ai, que radical, não sei.
eu sei que é um rombo muito grande para uma empresa muito grande e que vai gerar sempre um surf, digamos assim, de outros meios que acabam fazendo uso disso para se beneficiar e acabam prejudicando outras pessoas, que muitas vezes somos eu e você. Então pense muito bem nas suas decisões. E quando se diz respeito sobre crenças, sobre não posso passar embaixo da escada, etc, etc, será que isso é verdade? Voltando para TCC, se pergunte se isso é fato. O que isso vai mudar na sua vida? Se pergunte sobre as suas decisões. Não vire um cético, um louco, um bitolado em, agora o que eu faço? Faço ou não faço? E fique estagnado. Não. Mas saiba, uma simples ferramenta é você pensar quais as consequências das suas decisões e ações sobre outras pessoas, o que vai causar de sentimentos positivos ou negativos nessas pessoas. E aí? Será que nesses poucos minutos que a gente conversou, você consegue pensar em alguma coisa que te gere crescimento de 1%? Pegando esses 3 aspectos do que aconteceu lá em Brasília, do que aconteceu com essa grande empresa que estava à vista de todos bem estruturada e houve todo esse baque de repente, sobre um dia específico que muitas vezes amarra uma pessoa e a pessoa não vive aquele dia com a excelência que ele deveria ser vivido por conta de crenças limitantes que foi colocada, coisas que eles foram ensinados, mas que tem essas pessoas, eu e você temos a opção de ter escolhas e decisões, de se questionar, de se verificar se isso é fato ou não e não fazem. Será que tudo isso não serve de alguma forma para você crescer 1%? Eu espero que sim. E se foi, eu te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar e comentar alguma coisa. Nem que você não concorde, mande alguma mensagem para me criticar, não tem problema. Desde que isso gere algum crescimento em você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fique bem. Eu vou ficando melhor do que eu mereço. Eu espero que você também fique bem. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!